Olá pessoal, eu sou Danilo Oliveira. Nós vamos falar agora sobre o desfecho da Guerra Civil Espanhola e como a Alemanha ia ficar aí no ano de 1939. Então pessoal, dentro de instantes. Bom pessoal, então como nós vimos na aula passada, os nacionalistas venceram a Guerra Civil Espanhola, derrotando os republicanos. Então houve lá o golpe do Segismundo Casado, que deu ali todas as possibilidades para que o Franco pudesse render finalmente os republicanos. Então, em março daquele ano, as forças nacionalistas entraram em Madrid, encontraram a população faminta e aí conseguiram então pôr fim na guerra. No mês de abril, então, Franco acabaria se tornando o ditador da Espanha. Bom, pessoal, então Franco, né, que é este cidadão aí que a gente viu na aula passada, ele vai se tornar ditador. E aqui nós temos uma imagem dele, né? O Antônio Salazar, ele foi o ditador de Portugal, que teve uma aliança muito forte com Franco. Muitos dizem até que um não poderia sobreviver sem o outro, porque os dois eram aliados muito próximos. Então, na própria Guerra Civil Espanhola, o Franco recebeu muito apoio do Salazar à medida que as forças dos nacionalistas precisavam às vezes usar o território português como base para atacar as regiões ali do oeste da Espanha. Então, isso foi uma colaboração muito intensa aí entre os dois regimes, né? Então, o ditador de Portugal, o Salazar, já estava no poder desde 33. Então, quando a Guerra Civil Espanhola estourou em 36, ele deu esse apoio para o Franco, né? Então, o que acontece, pessoal, é que o ditador de Portugal então foi essencial para a própria ditadura franquista na Espanha, né? Bom, pessoal, então os dois aí são dois ditadores da Península Ibérica. Quando estoura a Segunda Guerra Mundial, os dois entram ali no consenso para que nem Portugal nem Espanha participem do conflito. Então eles tinham relações internacionais ali orquestradas entre si. É importante aqui, mesmo com a vitória do Franco na Espanha, não quer dizer que não houvessem mais conflitos contra a sua ditadura. Então, vão haver muitos presos políticos, assim como em Portugal também haverão. Na região da Galiza, que é uma região ali próxima de Portugal, os espanhóis iam ter muitos conflitos, né? Então, há relatos ali de que até os anos 60 havia ainda guerrilhas contra o general, né, o Franco. Então, é uma questão traumática na Espanha, né, até hoje. Então, a questão aí da ditadura do Franco, né? Bom, mas, como eu já disse para vocês, mesmo com a vitória ali do Franco, né, ter sendo apoiada pelos nazistas, né, isso também é um dado importante, o Franco não vai se colocar na Segunda Guerra Mundial depois, né? Então, isso é um lembrete importante. E a Alemanha, pessoal, né? A Alemanha, que teve interesse aí na derrota dos republicanos na Espanha, testou lá suas armas em Guernica. Vai ter um dado interessante aí que é o seguinte: Goebbels, que era o ministro da propaganda de Hitler, não vai querer que os alemães assumam publicamente que atacaram Guernica. Em quem ele vai colocar a culpa pelo ataque? Nos comunistas. Então ele vai colocar a culpa nos vermelhos, é assim que ele ia dizer, dizendo ali que os comunistas, na verdade, é que planejaram ali atacar Guernica, né? Então, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: o Goebbels é um dos ministros-chave aí de Hitler, um dos mais importantes. Então, o Ministério da Propaganda da Alemanha, aí nesse momento, vai ser importantíssimo para a implantação das ideias do regime nazista, né? Então, esta campanha aí que ele ia fazer em relação a Guernica, né, colocando a culpa nos bolcheviques, nos soviéticos, vai ser um dos componentes aí da propaganda nazista, né? Bom, pessoal, então essa daí é a imagem, né, do Goebbels. Por que ele está sentado? Porque assim, o Goebbels, ele tinha um problema, ele tinha uma deformidade em que uma das pernas era maior que a outra, né? Então ele não conseguia ficar muito tempo em pé. Então era comum vê-lo sentado, né? O Goebbels, pessoal, vai ser conhecido
pelo fato aí de, em 1933, ter liderado a queima dos livros, a famosa queima dos livros aí, que já foi retratada em vários livros e em filmes, né? Então foi organizada por ele, que a ideia era caçar os escritos dos subversivos. Essa era a ideia aí, né? Então, pessoal, vai ser uma coisa marcante aí. Isso aí foi em 1933, a campanha dele aí contra as ideias subversivas, né? Então as pessoas saíam aí às ruas caçando livros, principalmente se foram de escritores judeus ou de comunistas, e aí tinha que se levar esses livros aí para um lugar comum, onde todos eles seriam queimados, né? Então isso é uma coisa simbólica muito forte do nazismo, tá? Bom, outra coisa, pessoal, né? Além disso, o Goebbels vai ser ali responsável aí nessa questão da propaganda pela exposição Arte Degenerada. Então, o que acontecia? Em 1937, ele deu uma continuidade ali a uma campanha que era de fazer com que as obras daqueles que os nazistas considerassem inferiores fossem colocadas, misturadas com fotos de pessoas que tivessem algum problema de nascença, alguma deformidade física, para mostrar o quê? Que a arte que era feita por judeus, por comunistas, por socialistas ou por anarquistas, ou por qualquer pessoa da esquerda ou que tivesse um pensamento mais liberal no sentido político, eram todas obras de pessoas degeneradas. Então, era isso que ele fazia. Então, estima-se que 2 milhões de pessoas tenham visto essas exposições na Alemanha, né? Então, foi uma coisa marcante também na propaganda do Goebbels contra a arte que os alemães queriam combater. Então, há artistas diversos aí que não estivessem de acordo com o Hitler e seus seguidores seriam perseguidos, né? E se fossem enquadrados aí nessa categoria de arte degenerada, era o fim da sua permanência na Alemanha. Ou essas pessoas teriam fugido, ou seriam eliminadas aí pelo regime nazista, né? Seriam perseguidas e eliminadas. Outra coisa também no Goebbels, pessoal, é a questão da propaganda no cinema. Então, o filme Eu Acuso, de 1941, ele vai ser uma fonte aí de manipulação que o Goebbels queria fazer. Então, como que é a questão aí no filme? No filme aí se passa um julgamento de um homem que está sendo acusado pelo seguinte, que a mulher dele é enferma, né, ou seja, está doente, e aí a questão do filme o homem vai ser acusado, né, vai ser julgado como criminoso, né? Então, qual é a questão? Ele dá fim à vida da esposa ou não? Então, a questão é, o que o Goebbels queria passar com esse filme? É que, muitas vezes, para você tirar a vida de alguém que tivesse algum problema físico ou mental, poderia ser um bem para aquela pessoa. Então era um objetivo bastante escuso o que o Goebbels queria. O Goebbels queria justificar a eliminação das pessoas que eram inimigas do regime ou que eram consideradas inferiores pelo regime, agora dando uma justificativa de que era um bem que se estava fazendo para essas pessoas. Então era um objetivo bastante pernicioso que o Goebbels queria, né, com este filme. Então, nessa situação aí que colocava assim, essa esposa enferma, colocando o homem ali, né, o marido ali, como aquele que tinha que tomar a decisão se ia tirar a vida da esposa ou não. Então, vejam só os objetivos do regime. Então, era o que o Goebbels fazia. Isso aí, claro, isso aí em 1941 já era a época da Segunda Guerra Mundial, onde o Goebbels vai ficar muito mais radical na sua propaganda. Goebbels, pessoal, que é conhecido pela questão de utilizar muitas mentiras contra os inimigos, principalmente contra os judeus e os comunistas, para fazer toda a nação alemã praticamente concordar com a campanha hitlerista, né? Então, vai ser aquele velho lema, né, que sempre se diz, né? Uma mentira contada milhões de vezes acaba se tornando uma verdade.
né? Então, mais ou menos isso daí. Então, isso aí é o Goebbels, né? Isso aí é o nazismo na propaganda, tá? Então, isso é importantíssimo. Bom, pessoal, 1939, a Alemanha, aí com a vitória dos franquistas na Espanha, já chegava um ponto ali em que a Alemanha, naquele momento, já havia iniciado o seu expansionismo, né? Então a ideia lá da criação de um espaço vital que o Hitler enfatizava no seu livro Minha Luta já estava acontecendo. Então o que nós temos aí para exemplificar? Em 1938, a Áustria foi anexada. A Áustria, país de nascimento então do Hitler, porque segundo ali o pensamento do espaço vital, o pensamento ali que o Hitler queria criar com um terceiro Reich, era necessário que todos os povos de língua alemã vivessem numa única nação. Então a Áustria vai ser anexada, né? Isso é 1938. No mesmo ano, vai ser assinado o Tratado de Munique, em setembro de 1938, então, entre Inglaterra, França, Alemanha e Itália. Pessoal, isso aí colocou frente a frente, então, a Inglaterra e a França, que não tinham concordado aí com a intervenção na Espanha, né, que não eram a favor da chegada dos nacionalistas ao poder na Espanha, aí frente a frente, assinando um pacto com a Alemanha e Itália, que mandaram homens lá, e bélicas aí, tecnológicas, para a Espanha. Então, pessoal, o que acontece é que Hitler conseguiu uma importantíssima vitória aí, porque ele conseguiu, pessoal, a permissão para anexar a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia. E por que essa região? Porque, segundo aí as alegações, era uma região que a Prússia tinha, lá no século XIX. Então Hitler estava tentando recuperar as terras da Prússia, né? Então era o objetivo aí de conquistar as terras mais a leste, né? Então, desta forma, pessoal, então os Sudetos foram anexados, né? Uma região aí de colonização alemã, né? Foi aí anexada. Bom, então isso era uma vitória para os nazistas, né? A ideia do espaço vital estava acontecendo, estava se concretizando. E aí Hitler, não contente com isso, em 1939 vai ordenar a invasão da Tchecoslováquia, em março de 1939. O que é notável é que a Inglaterra e a França não colocavam suas forças armadas contra o Hitler, porque Hitler conseguiu criar ali uma condição de negociador, né? Uma condição ali de alguém, um líder que estava procurando o diálogo. Mas agora estava começando já a invasão, né? A entrada aí das forças armadas no outro país, né? Então o que se relata aí é que quando o líder da Tchecoslováquia foi conversar com Hitler em Berlim, Hitler ameaçou, dizendo que ou se deixaria que as tropas passassem ali sem problemas, ou ele ordenaria um ataque aéreo contra Praga, que é a capital da Tchecoslováquia, né? Hoje aí é a capital da República Tcheca, né? Porque depois vai haver a separação. Então, pessoal, então Hitler vai expandindo aí a sua influência e a sua presença militar na Europa Oriental, aí no caso, né? Bom, pessoal, e aí o cume, né, de tudo isso vai ser o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético de março de agosto de 1939, né? Pessoal, aí foi um pacto conhecido como Pacto entre Ribbentrop e Molotov, que aí vai ser, pessoal, o famoso pacto onde vai aparecer o Stalin, tá? Então tá ali, ó, o Stalin ali no lado direito, né, vestido com uma roupa clara, enquanto os outros homens aí estão assinando papéis, né? Então, pessoal, olha só. Então, aí o pacto Ribbentrop e Molotov foi importantíssimo tanto para a União Soviética quanto para os alemães. Por quê? Porque, pessoal, é o seguinte, a Alemanha, o Hitler sabia, como alguém que tinha combatido na Primeira Guerra Mundial e estava estudando ali a questão da estratégia militar, ele sabia que se iniciasse ali um conflito com a União Soviética, ao mesmo tempo que iniciasse esse conflito com a Inglaterra e França,
do lado ocidental, a Alemanha corria o risco de acontecer a mesma coisa da Primeira Guerra Mundial. Então, já antevendo ali que pudesse acontecer algo desse tipo, a Alemanha faz o pacto com a União Soviética para se precaver, né, para que não corresse ali o risco de sofrer ataque pelos dois lados. Para a União Soviética também era importante. Por quê? Porque os planos quinquenais do Stalin, começados lá entre 1928 e 1929, alguns objetivos ali já estavam sendo alcançados, mas precisava alcançar outros. Então, a questão, por exemplo, assim, vai ser importante nos planos quinquenais, a produção de carros, ela já estava se verificando, inclusive lá nos objetivos que foram mais ampliados a partir de 1929 e 30, já estavam se verificando, as colheitadeiras também, né, para poder dinamizar a agricultura. Só que outras questões ainda precisavam de melhorias. Então Stalin precisava de tempo. Então tanto Stalin precisava de tempo, quanto Hitler precisava se precaver em relação a ataques que poderiam vir da direção da União Soviética. Então, pessoal, foi esse pacto aí de agosto de 1939 que assustou muita gente. Porque sempre se colocava ali que se fosse acontecer um conflito imediato, seria entre os nazistas e os comunistas. E agora eles fizeram um pacto, mas é um pacto aí de estados. Não é que comunismo e nazismo sejam a mesma coisa. Tem que ficar bastante atento com isso. Eles não são a mesma coisa, né? Então, pessoal, isso foi agosto de 1939. E o que gerou esse pacto de não agressão? Foi fazer em cima de onde? Em cima da Polônia. Então tem uma imagem que vejam só aí. Então, pessoal, nós podemos ver aí então, que a região vermelha seria toda da União Soviética. A região em marrom seria toda do Terceiro Reich, ou seja, dos nazistas, né? Então, pessoal, dessa forma, então, a Polônia foi dividida aí entre nazistas e soviéticos, né? Mas é lógico que quem estava ali mais próximo de invadir mesmo a Polônia, porque já tinha suas tropas ali preparadas, já estavam próximos para fazer isso, era a Alemanha, né? Mas esse era o desenho aí do pacto. E aí, então, pessoal, chegamos ao mês de setembro de 1939. O que vai acontecer? Assinado, então, o pacto aí no mês de agosto, de divisão da Polônia, o Hitler vai invadir a Polônia. Vai mandar, pessoal, o ataque que vai ficar conhecido como Blitzkrieg. Um ataque potentíssimo para a época. Que vai ser um ataque que, ao mesmo tempo que vai contar com as forças terrestres, também vai contar com a força aérea. Então ele vai bombardear aí a Polônia, vai atacar nessa tática aí da Blitzkrieg, que vai ser o seguinte, vai agir de forma a ele utilizar blindados, sempre fazendo com que o inimigo fique com as suas forças separadas, separando então o inimigo em vários flancos diferentes. Eles vão atacar, eles isolam o inimigo e atacam. Então vai ser uma coisa muito rápida, vai ser conhecida aí como uma guerra relâmpago, né? Porque o Hitler vai atacar com muita rapidez, né? E aí, em setembro de 1939, pessoal, o Hitler vai vencer a Polônia, né? O que vai acontecer a partir daí? A Inglaterra e a França declaram guerra, finalmente, à Alemanha. Então agora precisou que um aliado mesmo, que era a Polônia, né, fosse atacado para que a Inglaterra e a França então declarassem guerra. Pessoal, então agora, né, com essa declaração de guerra, o que se espera? Que a Inglaterra e a França vão agir rápido, mas elas não agem rápido. Porque vão se passar vários meses em que Inglaterra e França só vão agir com pequenos ataques, mas não vão atacar massivamente a Alemanha. A Alemanha vai ter muito tempo para se fortalecer. A Alemanha vai invadir outros lugares, vai invadir a Dinamarca, vai invadir a Noruega e, pessoal, vai contar ali com o apoio da Suécia, tá? E também vai contar com o apoio da Finlândia, tá? Ali na região do norte.
E por que Hitler foi para aquela região do norte da Europa? Porque ela não queria sofrer um ataque da Inglaterra por ali. Então o Hitler manda suas tropas invadirem ali o norte da Europa, a região da Escandinávia, para garantir que não sofreria nenhum ataque pelo Báltico. O resto do Báltico, que ali tem Letônia, Lituânia e Estônia, já estava nas mãos da União Soviética, porque no Pacto Germano-Soviético, Letônia, Lituânia e Estônia passariam para o controle soviético, né? Enquanto aí o resto ali da região do Báltico, que inclui ali a Escandinávia, o Hitler teria controle, né? Então, pessoal, aí a Alemanha se posiciona então fortemente aí no ano de 1939 para se solidificar na Europa Oriental, contando com a não agressão da União Soviética, e aí França e Inglaterra vão se armando. O que vai acontecer é que no ano seguinte, nos primeiros meses, aí a Alemanha já está pronta, já está forte no Oriente, já está resguardada para atacar aí Inglaterra e França. Então, pessoal, o que vai acontecer? Qual que vai ser a continuidade disto? Bom, obrigado e até a próxima.